Olá, sou Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar. Bem-vindo ao primeiro episódio da nossa trilha de conteúdos sobre os módulos do exame CFP. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir de forma descomplicada o que é cobrado nos 8 módulos da prova. E tem mais! Você também acompanha conversas exclusivas com profissionais já certificados que compartilham sua vivência no mercado. Fique por aqui e veja como esses conceitos se conectam à prática da profissão no dia a dia. E para começar com o pé direito, vamos explorar o módulo 1, que aborda os pilares do planejamento financeiro. Esse módulo apresenta as bases da profissão, seus princípios, processos e habilidades que todo profissional precisa dominar para entregar um planejamento financeiro de qualidade. E hoje estou com Rodrigo Vasques, planejador financeiro CFP e sócio da Ethos Investimentos, para conversar sobre como esses conceitos saem do papel e se aplicam no dia a dia do atendimento. Olá, Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, Douglas. E para a gente começar a nossa conversa, Rodrigo, eu queria já fazer a nossa primeira pergunta, que é: o que é planejamento financeiro e qual a diferença dessa atividade para outras atividades conhecidas, como a de consultores, gerentes de relacionamento e assessores de investimento? Olá, Douglas. Muito boa essa pergunta. O planejamento financeiro, ele é um processo mais holístico, né, que contempla etapas de acompanhamento da vida financeira de uma família, né, com o propósito de fazer um diagnóstico de fluxo de caixa, de projetos de vida, de planejamento de reserva de previdência. Então, isso é muito mais amplo, né? Outras atividades, como consultores de valores, assessores de investimento, gerente de relacionamento, elas são atividades mais específicas e reguladas, né? O consultor é regulado pela CVM e ele tem uma atividade muito mais focada na recomendação de ativos financeiros e imobiliários, né? O assessor de investimento ele já atua como um preposto de uma corretora de valores, então ele atua na venda, né, de produtos financeiros. E o gerente de relacionamento, na maioria das vezes, ele é vinculado a uma instituição financeira que vai cuidar da gestão do relacionamento do cliente junto à instituição financeira. Mas em ambas atividades, esses profissionais podem ser planejadores financeiros e também ser consultores, assessores ou gerentes de relacionamento. Legal. E como que o planejamento financeiro ajuda a dar clareza e organização à vida financeira das pessoas? Bom, o planejamento financeiro, como eu comentei, ele é um processo, né? Então, é uma entrevista, né, que deve ser feita com uma família ou a pessoa para entender momento de vida, necessidade de fluxo de caixa, entender se a pessoa consegue, ter reserva financeira, se ela tem algum sonho, comprar um imóvel, comprar uma casa. Então, isso tudo ajuda a pessoa a ter essa dinâmica dentro do processo de planejamento. E aí, pegando um gancho dessa explicação que você traz aí, né, dos aspectos do planejamento financeiro, no módulo 1, a gente aborda o código de ética do profissional CFP, as normas e o dever fiduciário. Nas suas interações com o cliente, como que você garante que está sempre agindo no melhor interesse dele e como essas referências te fizeram propor algo diferente no que o cliente pedia? Bom, todo planejador financeiro, né, certificado CFP, a gente tem que seguir o nosso manual de ética, né, nosso código de ética. E junto ao cliente, a gente tem que cumprir com rigor, né, e excelência, né, todos os princípios. Muitas vezes a gente se depara com pedidos do cliente que podem não ser alguma coisa dentro das regras ou pode ser fora das legislações. Então, a gente tem que ter muita habilidade também de entender o quanto isso pode ser importante a gente dizer não para o cliente também, né? Muitas vezes a gente não precisa seguir o que o cliente quer, então a gente tem que buscar o caminho correto para fazer a orientação mais adequada. Perfeito. E quando a gente fala das normas de práticas de planejamento financeiro, né, e o código de ética, a gente sabe que eles são a base da profissão. Mas muitas vezes o cliente nem percebe que estão presentes em cada interação. Na sua rotina, como você transforma essas diretrizes em ações práticas, seja na forma de se comunicar até na proteção das informações do cliente? Uma boa pergunta. A gente segue, né, nosso manual, muitas vezes o cliente, né, final, né, a pessoa ela não sabe nem que existe, né, esse tipo de material. No dia a dia, né, o cliente, a gente lida com informações sigilosas,
com documentos, com e-mails, com dados pessoais. E nas conversas, a gente tem que ter muita diligência de preservar, né, essas informações, né? Numa conversa entre colegas, a gente jamais pode falar de um caso ou de um caso particular de um cliente para outro ou para um colega desse cliente. Então, isso acaba entrando numa dinâmica que o cliente nem percebe, mas a gente tem esse zelo e cuidado em todas as atividades que a gente procura executar junto ao cliente. Quando a gente fala do exame CFP, Rodrigo, a gente sabe que ele avalia conhecimentos técnicos. Mas na prática do planejador financeiro exige um conjunto de habilidades muito mais amplo, desde criar confiança até usar tecnologia de forma estratégica. Na sua experiência, qual dessas foi a mais decisiva para conquistar e manter clientes e por quê? Bom, a confiança ela é a base de qualquer relacionamento, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento pessoal, né? Então, conquistar a confiança de um cliente é algo que a gente precisa ter habilidade, né? A gente tem que demonstrar que o nosso papel é ajudar o cliente, né? Para que ele consiga se abrir as informações, para que a gente consiga construir um plano financeiro adequado e que esse cliente possa seguir esse planejador durante muitos anos. Ferramentas tecnológicas, acho que elas auxiliam nesse processo. Elas são a continuidade do processo, mas a confiança é o que garante a perpetuidade de um relacionamento. Maravilha. Agora eu queria trazer um pouco mais do assunto, né, relacionado a outros temas que também são cobrados ali no módulo 1 do planejamento financeiro. A gente sabe que o planejador financeiro precisa conciliar duas grandes responsabilidades. De um lado, seguir reguladores, legislações e dever fiduciário, e de outro, interpretar o ambiente econômico para orientar as decisões do cliente. Nesse contexto, como você traduz esses movimentos macroeconômicos em recomendações práticas de planejamento, sem perder de vista o perfil individual e os objetivos de cada cliente? E poderia citar alguma situação em que a mudança de regra ou cenário econômico te obrigou a revisar um plano? O que mudou na estratégia e como você traduziu isso para o cliente? Perfeito. Todo plano financeiro, eu costumo dizer que ele é algo dinâmico, né? Ele não é estático. Então, o papel do planejador, ele tem que estar acompanhando de fato todas as mudanças de regras, legislação, mudanças de macroeconomia, de indicadores, e isso é extremamente importante para trazer segurança. E a revisão de um plano, ela tem que acontecer à medida que a gente percebe que qualquer mudança possa afetar o plano financeiro do cliente. Posso trazer um exemplo aqui que é muito recorrente e recente, né? A mudança de legislação tributária. A gente está num ambiente que há uma proposta de mudança na tributação dos investimentos financeiros. Hoje, produtos isentos podem ser tributados caso essa lei seja, né, aprovada. Então, isso pode mudar completamente uma recomendação que foi feita no passado. Então, precisaria ter uma revisão desse plano financeiro e conversar com o cliente sobre o impacto disso na vida dele. E para quem está nos assistindo, está pensando, né, em se candidatar para o exame, em se tornar aí, profissional CFP, que conselho você daria para quem está começando a estudar e quer aplicar bem o que aprende no módulo 1 no dia a dia? Bom, o módulo 1, ele é a base de qualquer profissional que já atua no mercado financeiro. Então, se você já está atuando, o seu dia a dia é como um executivo ou um profissional de atividade financeira, o módulo 1 ele vai traduzir para você e validar o teu conhecimento. Então, ele é essencial, ele é a base do conhecimento do planejador financeiro. Excelente dica. E falando em fundamentos, o módulo 1 é a base para o profissional CFP, porque traz princípios e ética, como normas, código de conduta e o dever de agir sempre no melhor interesse do cliente. Ele também aborda habilidades essenciais, como comunicação, confiança, pensamento crítico, inteligência emocional e uso da tecnologia. Isso ajuda a entender o ambiente externo como fatores regulatórios, econômicos, sociais e políticos que impactam o planejamento. Tudo isso prepara o futuro profissional CFP para unir conhecimento técnico, ética e habilidades interpessoais, entregando um planejamento financeiro sólido e centrado no cliente. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática.
Começamos pelo módulo 1, que trata dos fundamentos do planejamento financeiro, incluindo princípios, processos e habilidades. Também vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos que estruturam o conhecimento do planejamento financeiro. Este módulo aborda 10 macrotemas principais que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos o planejamento financeiro, a profissão e o processo que apresenta os fundamentos e mostra como o planejamento é estruturado. Em seguida, falamos sobre prática e ética em planejamento financeiro, incluindo princípios éticos, regras de conduta e padrões de prática. O terceiro macrotema são as habilidades profissionais do planejador financeiro, que envolvem as capacidades essenciais para atuar com excelência. Depois, temos os ambientes regulatório, político e econômico, que impactam diretamente as decisões do planejamento. Também é importante conhecer a lei e a conformidade, para entender a legislação e os requisitos aplicáveis. Outro ponto fundamental é o valor do dinheiro no tempo, que traz os conceitos de valor presente, valor futuro e decisões financeiras ao longo do tempo. Além disso, precisamos considerar as características do cliente para conhecer seu perfil e suas necessidades individuais, assim como o perfil de risco do cliente, que ajuda a avaliar sua tolerância ao risco e suas preferências. O engajamento com o cliente e a comunicação é essencial para uma interação clara e eficaz. E, por fim, o processo diligente na seleção de produtos e serviços, que garante escolhas criteriosas de fornecedores e soluções financeiras. Esses são os blocos que formam a base do módulo 1. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros módulos do programa detalhado, para você saber como cada bloco de conteúdo pode ser usado na sua preparação para o exame CFP. Para seguir avançando, aprofunde seu estudo com material oficial para o exame CFP e acompanhe a trilha completa de vídeos sobre os módulos. E lembre-se, conte com a Planejar e siga nossos canais oficiais e fique por dentro de tudo sobre o exame CFP. Obrigado e até logo. Obrigado.